principais líderes da nossa igreja. Além de cuidar de algumas células na igreja, hoje todos os novos convertidos da IBP passam pelos cuidados dele e de sua esposa. Nós temos uma escola para novos convertidos e eu tenho dito para vários amigos meus pastores, a IBP é uma antes e depois dessa escola. Como ela tem sido um instrumento de Deus para a nossa igreja, e é o Carlinhos, Carlos Augusto, Carlinhos carinhosamente, como a gente o chama, que está à frente. Então eu vou passar a palavra para ele e ele terá todo o tempo aqui para ministrar a palavra. Após a palavra do Carlinhos, a gente vai dar um intervalo, né, pastor? Para vocês esticarem as pernas, tomarem uma água, lanchar, dar uma olhada nos livros que estão ali, as camisetas, lembrando que tudo que você comprar, você vai estar nos ajudando a manter 2 obreiros, 2 missionários, 2 homens de Deus no fronte do ministério. Carlinhos, fique à vontade agora. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom? Tá. Amém. Pessoal, eu queria, antes de começar, agradecer o pastor Claudivan, a pastora Keliane, todos os líderes, pastores dessa casa, você que é discípulo aqui também, que é líder, e todas as pessoas que estão de alguma maneira servindo a gente, cuidando da gente. Queria agradecer vocês, dizer que é um privilégio estar aqui, amém? É uma honra. A gente vem, tem toda a demanda de estrada, cansativo, mas para nós se torna cada vez mais prazeroso, amém? Poder ver o que Jesus está fazendo e conhecendo pessoas novas, irmãos em Cristo, pastores, e isso tem sido bênção para as nossas vidas, amém? Queria agradecer vocês, queria que você desse um forte aplauso a Jesus por sua vida, amém? Queria que você fechasse os olhos, a gente vai orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por quem Tu és, Senhor. Nós queremos Te agradecer por quem Tu és. Obrigado por você. A coisa mais preciosa que nós temos é o Senhor. Ó Deus, nunca deixe que nada roube a Tua glória. Nada, Senhor. Jesus, nunca deixe que os nossos olhos se fascinem mais por Tuas bênçãos do que por você. Nós não queremos, meu Deus, de maneira alguma estar mais encantado com aquilo que o Senhor pode fazer do que com você mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor continue abrindo os nossos olhos. Nós precisamos de um milagre para que os nossos olhos sejam abertos. Ó Deus, nós precisamos de um milagre para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos dê, meu Deus, o poder que nós precisamos para entender a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que não é Cristo, que se perca nessa noite. Mas, meu Deus, que Teu Espírito venha ministrar um pouco mais de Jesus no nosso coração. Que nós possamos, Deus, sair daqui nessa noite mais apaixonados por Jesus do que nós chegamos, Senhor. Que o nosso coração seja ferido pelo Evangelho de uma tal maneira, Senhor, que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor. Continue conosco e cumpra em nós toda a Tua vontade nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia comigo, aleluia. Pega a sua Bíblia e abra em Hebreus capítulo 1, quero ser bem rápido. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Eu vou esperar. Tem gente aqui ainda.
Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Pessoal, hoje o tema da minha palavra é a supremacia de Cristo. Diga assim comigo: a supremacia de Cristo. Essa mensagem, ela vai nos dizer que Cristo, ele é superior a todas as coisas. Amém? Cristo, ele é superior a todas as coisas. E eu queria já começar fazendo uma afirmação poderosa. O diabo, ele não quer tirar Jesus da minha vida e da sua. O que o diabo quer é apenas colocar Jesus no lugar errado. Amém? Se o diabo tentar tirar Jesus da sua vida e da minha, vai dar muito trabalho, irmão. Vai dar muito trabalho. Então o que o diabo quer não é tirar Jesus da sua vida, arrancar Jesus da sua vida, não. O que o diabo quer é apenas colocar Jesus no lugar errado. E isso já é uma tragédia. Amém? As pessoas estão colocando Jesus no lugar que dá. Jesus virou o meio, Jesus virou um adicional. Eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero fazer, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e aí eu acrescento Jesus, porque ninguém pode viver sem Deus, ninguém pode viver sem Jesus. Então eu vou colocar Jesus na minha vida como um adicional. Eu quero dizer para você que isso é uma estratégia poderosa do diabo, porque Jesus não pode perder para nada em nossas vidas, porque Ele é superior a todas as coisas. Amém? Só existe um lugar que é dele, e é o primeiro lugar, é o lugar superior. Amém? E aí eu vou lembrar do Spurgeon. O Spurgeon, todas as vezes que começava as ministrações, ele dizia assim: pregar é uma coisa linda e ao mesmo tempo é terrível. Por quê? Porque pregar é um privilégio. É um privilégio pregar, é um privilégio falar de Jesus. Mas é terrível porque toda pregação é falha. Amém? Toda pregação é falha. O Spurgeon dizia assim: ainda que eu tivesse a mente de um querubim ou a língua de um serafim, eu jamais conseguiria começar a entender ou explicar aos homens as glórias de Cristo. O que ele estava querendo dizer é que toda tentativa que nós pregadores temos de falar de Jesus e de falar de quem é Deus, a gente vai falhar. Amém? Porque Ele é muito grande. Então eu já queria que você entendesse isso. A minha tentativa de falar sobre a supremacia de Cristo, eu tenho certeza que ela será falha. Mas eu vou tentar mais uma vez, amém? Em Mateus capítulo 22, Jesus, ele está reunido com os fariseus e ele faz uma pergunta. A pergunta dele é o seguinte: que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? A resposta a essa pergunta, ela é muito importante. Por quê? Porque dependendo da sua resposta, há esperança para você. Ou dependendo da sua resposta, você estará em apuros. O que você pensa sobre Cristo? O que tem na tua cabeça nesse exato momento sobre quem é Cristo? Essa é a coisa mais importante sobre você.
E a resposta dos fariseus foi o seguinte: ele é filho de Davi. Cristo é filho de Davi. E aí Jesus fala assim: como pode ele ser filho de Davi se o próprio Davi o chama Senhor? Irmão, olhe para cá. Se você tiver uma visão equivocada sobre Cristo, você terá uma visão equivocada sobre tudo. Se você tiver um relacionamento distorcido com Deus, você terá um relacionamento distorcido com a vida. A proposta deste seminário é que você saia daqui olhando para Cristo como a coisa mais bela e fascinante do universo. Porque é só assim que você vai viver a sua vida da maneira que você precisa viver. Amém? O diabo, ele quer que você seja excelente em tudo, menos na sua visão sobre Deus, na sua ideia sobre Cristo. Se o diabo conseguir fascinar os teus olhos por outra coisa que não seja Deus, ele vai conseguir destruir a tua vida. Porque uma visão equivocada sobre Deus, consequentemente, nos trará uma visão equivocada sobre tudo. Amém? O povo de Deus ao redor do mundo, irmão, não está precisando de uma estratégia melhor. O povo de Deus ao redor do mundo, o povo de Deus de Presidente Dutra, de Pinheiro, de São Luís, da África, do Japão, da China, eles não estão precisando de uma estratégia melhor. Eles não estão precisando de uma ideia melhor, uma ideia mais inteligente. O que a gente precisa é de uma visão mais exaltada, maior, sobre quem é Jesus. É isso que nós precisamos. Se você me perguntar, Carlinhos, como um cristão, o que eu estou precisando? Você precisa conhecer a Deus como Ele realmente é. É isso que você precisa. Tem gente boa em muita coisa e deficiente na coisa que mais importa. Aí você pode me dizer assim: não, mas eu já conheço Carlinhos, eu já conheço Jesus. Eu vou lembrar de uma frase do Alessandro Vilas Boas. Ele conta num livro, Quem é Jesus, o nome do livro. Ele diz assim: conhecer Jesus é como você pular em um abismo e nunca mais chegar no final. Conhecer a Jesus é como você pular em um abismo e nunca mais chegar no final. A eternidade vai ser isso para mim e para você. O que os anjos estão fazendo agora no céu? Eles estão fazendo o que eu e você estamos fazendo aqui agora, conhecendo a Deus um pouco mais. E o que a gente vai passar a eternidade inteira no céu fazendo? Conhecendo Deus um pouco mais. E a eternidade inteira não vai conseguir revelar o tamanho desse Deus. Aleluia! Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Aleluia! A carta de Hebreus, ela foi escrita para judeus que haviam crido em Cristo, amém? Eu vou falar judeus e hebreus, é a mesma coisa. Essa carta foi escrita para judeus que eles haviam se convertido ao Evangelho, só que agora eles estavam sendo perseguidos. Perseguidos por quem? Pelos judeus que não haviam crido, que permaneceram incrédulos. Uma parte começou a crer, outra parte permaneceu incrédulo. E essa parte que permaneceu incrédulo começou a perseguir os judeus que haviam crido em Cristo. E eles estavam sendo perseguidos, irmão, perseguidos de uma tal maneira que eles começaram a desanimar na fé e começaram a desejar voltar para a antiga religião deles, o judaísmo. E o escritor de Hebreus, ele escreve essa carta para encorajar os irmãos a não retroceder e a não voltar para o judaísmo. E qual foi a estratégia que ele usou? A estratégia que ele usou na carta foi mostrar para aqueles irmãos
que Cristo é superior à antiga religião deles. Que Cristo era superior ao judaísmo. Que na verdade, o Velho Testamento, porque aqueles irmãos judeus, eles admiravam Moisés, admiravam Elias, admiravam essa galera. E o que o escritor de Hebreus estava fazendo era mostrando para eles, com base no Velho Testamento, que todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Amém? É isso que ele estava fazendo. O que ele estava querendo fazer era o seguinte: olha, vocês estão querendo voltar ao judaísmo, mas eu quero dizer que o judaísmo está apontando para quem vocês creem agora. O Velho Testamento inteiro aponta para Cristo. E essa é a estratégia que ele usa. Ele começa a tentar encorajar os irmãos e mostrar para eles que Cristo era superior ao judaísmo. Gente, olha só. Eu vou contar um testemunho para vocês sobre isso. Cristo, ele é superior a todas as coisas. Recentemente teve uma irmã na igreja. Ela é esposa. Eu estou dificultando a filmagem, não estou, irmão? Toda hora indo para cá, para cá. Vou ficar aqui agora, prometo. Uma irmã, esposa de um amigo meu de infância, eles não são crentes. Ela disse assim para mim: Carlinhos, eu quero conversar contigo porque o teu amigo aí é doido. Tá fazendo um monte de besteira, me dando trabalho, eu queria para tu conversar com ele. E aí ela falou: eu vou ir na igreja para poder te contar pessoalmente. Eu falei: tá bom. Ela foi na igreja. Chegou lá, a gente sentou lá na vila. A gente tem uma vila parecida com a de vocês aqui, mais ou menos assim. E a gente sentou lá e começou a conversar. Ela falou: Carlinhos, fulano de tal está me dando muito trabalho, me tratando mal, ignorante, todo dia vai embora, todo dia volta, todo dia sai, todo dia volta. E aí ela disse assim: ontem eu vim para a igreja, eu participei do culto, Carlinhos, eu ouvi a palavra. Aí eu disse: que bênção, que bom. Ela falou assim: e aí o pastor começou a pregar e eu comecei a entender tudo. Olha aí, eu comecei a ficar feliz, falei: olha que bênção. Eu vim aqui para falar sobre o marido dela e agora eu vou pregar o evangelho para ela, ganhar para Jesus. Ela falou assim: e aí o pastor começou a pregar e eu comecei a entender tudo o que ele estava falando. E aí chegou a hora do convite para ir lá na frente converter. E aí o pastor disse assim: quem aqui quer aceitar Jesus? Na verdade a gente está falando assim agora na igreja: quem aqui quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela falou: Carlinhos, eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. Aí eu falei: rapaz, essa mulher aqui tá facinho. Vou dar só um empurrãozinho. Pensei assim, né? Meu pensamento pobre. Aí ela falou assim: só que aí, Carlinhos, quando eu estava quase indo lá na frente, eu lembrei do forró, que eu vou toda sexta-feira. Ah, quando eu lembrei do meu forró, eu parei. Eu disse: não, não vou não. E aí, Carlinhos, começou aqui, ó: Jesus ou forró? Jesus ou forró? E aí eu querendo ir, e ao mesmo tempo o forró me puxava. E sabe o que aconteceu? O forró venceu. Ah, nessa hora, irmão, eu fiquei muito bravo. Eu disse: irmã, eu vou te dar um exemplo para você entender que Jesus não perdeu para esse forró. Você consegue imaginar Jesus perdendo para o forró? Eu falei assim para ela: quem aqui lembra daquelas balanças antigas? Que de um lado você coloca o quilo de arroz, do outro lado você coloca o peso. Quem lembra? E aí você vai medindo, dando aquele toquezinho, aí vai equilibrando, não é assim? Eu falei: imagina, irmã, que de um lado dessa balança você coloque o forró, e do outro lado da balança você coloca Jesus. Só que detalhe: Jesus, o ser que está do lado dessa balança aqui, é Deus. Diga assim comigo: Jesus é Deus. Para você ter noção, a Bíblia diz que esse ser que está do lado da balança aqui, a Bíblia diz que ele conhece todas as estrelas e chama elas pelo nome. Agora, assustador, irmão, é quando você vai no Google
e coloca assim: quantas estrelas tem no céu? Sabe o que é que o Google diz? Que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na face da terra. Se você pegar todos os grãos de areia de todas as praias do universo, de todos os desertos do universo, não dá o número de estrelas que tem no céu. E esse ser que está desse lado, a Bíblia diz que ele conhece todas as estrelas e chama elas pelo nome. Irmão, esse ser que está desse lado aqui, ele criou esse universo pelo poder da sua palavra. Ele começou a declarar palavras e esse mundo começou a ganhar forma. Esse ser que está desse lado é muito grande. Ele é tão grande que você não tem a capacidade de entendê-lo. Você não consegue entendê-lo, imaginá-lo. Ele é superior, ele é muito grande. Um dia ele falou: haja luz, o sol saiu da boca dele. Você consegue imaginar esse ser que está do lado da balança? Um dia ele criou o mar, ele criou os animais que nadam, os animais que rastejam, os animais que voam. Tudo isso saiu da boca desse ser. Aí do outro lado está o forró. Agora imagina, presta atenção. Isso é mais comum do que a gente imagina. Imagina que o forró começa a pesar e começa a ganhar desse ser que está aqui. É assim na nossa vida de vez em quando, irmão. Ah, sabe por que eu não me envolvo com o evangelho? Por causa da faculdade. A faculdade começa a pesar e ganhar. Ah, sabe por que eu não lidero? Porque eu estudo, trabalho, tenho filho. Ah, sabe por que eu não faço? Por causa disso. Tudo aquilo que você coloca como empecilho para que você entregue sua vida para Jesus ou se envolva com Ele, é como se fosse esse forró desse lado aqui, ó. Imagina que o forró começa a ganhar de Deus. Irmão, olhe para cá. Só tem uma certeza: é que se esse forró pesou mais do que Jesus naquele dia, significa que não era Jesus que estava desse lado. Era apenas uma ideia equivocada que ela tinha dele. Sabe por quê? Porque se fosse Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que criou os céus e a terra, o Jesus que morreu numa cruz por nós, ele fazia era quebrar essa balança. Irmão, Jesus não perde por forró e nem para todas as riquezas e glórias desse mundo. Ele não perde. O dia que Jesus perder, pode ter certeza, não é ele, é apenas uma ideia errada que você tem dele. É um Deus que você criou, é um ídolo. Porque o Jesus, Filho de Deus, ele não é digno só que eu entregue a minha vida para Ele, mas talvez que eu perca ela por Ele. Ele é digno disso. Aleluia. Jesus é superior a todas as coisas. Cristo é o centro da história. Tire Cristo da história e o que sobra é desespero. Cristo é o centro do céu. Se você tirar Cristo do céu, o céu ficará vazio. Aleluia. Irmão, o meu pastor fala muito isso. Se você está querendo ir para o céu por causa das ruas de ouro, por causa de tudo que tem lá, você não entendeu nada do céu. O céu só é céu porque Cristo está lá. Se Cristo sair do céu, o céu vira um inferno. Eu quero dizer para você, irmão, se Cristo sair do céu, eu não quero ir para lá. Se Cristo sair do céu, me leva para o lugar que Ele foi. Sabe o que aconteceria com o inferno? Se Cristo entrasse lá, o inferno viraria céu.
Porque Ele é a grande atração do céu. Ele é a grande beleza do céu. Ele é a coisa mais preciosa do céu. E se eu tenho algum desejo de ir morar no céu, pode ter certeza, é porque eu quero encontrá-lo. Aleluia! O livro de Hebreus, irmão, se você for ler o livro de Hebreus, alguém aqui já leu o livro de Hebreus inteiro, assim? Se você ler o livro de Hebreus, você vai perceber duas características importantes. A primeira, o livro de Hebreus não tem introdução. O escritor já entra direto no assunto. A outra coisa, que é uma curiosidade sobre o livro, é que ninguém sabe quem escreveu. O livro de Hebreus é o único livro do Novo Testamento que ninguém sabe quem foi que escreveu. Esses dias eu estava com o Joel no quarto lendo, e aí eu vi uma expressão lá que o escritor usa, e aí eu falei assim, rapaz, bem aqui parece o apóstolo Paulo. Mas a gente não tem nenhuma base teológica para dizer, foi ele que escreveu. Algumas pessoas dizem que foi Apolo. Outras pessoas dizem que foi Priscila. Outros falam que foi Barnabé. Mas na verdade é que a gente não tem base para dizer que foi, quem foi que escreveu. Mas vamos lá. Por que Hebreus não tem introdução? Porque, gente, olha só, o assunto aqui é tão sério, mas tão sério, que o escritor já foi direto no assunto. Um exemplo, quando você liga para a emergência, você liga de que forma? E aí, tudo bem? Bom dia, como é que foi seu dia? Tudo bom? Foi legal? É assim? Você já liga falando do problema, não é isso aí? Não é isso? Então, o escritor de Hebreus, ele viu que o assunto era tão sério, tão importante, que ele não fez introdução nenhuma, ele já foi direto no assunto. Ele disse, olha, há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses dias aqui, Ele está falando por meio do Filho. Gente, o assunto, qual era o assunto? Por que o assunto era tão sério? Porque o escritor de Hebreus queria colocar o nome de Jesus como superior a todas as coisas. Por que o livro de Hebreus não tem a gente não sabe quem foi que escreveu? Por que não tem o nome de quem escreveu nesse livro? Porque se o assunto era sério, se o assunto era colocar o nome de Jesus como superior a todas as coisas, se o assunto era colocar Jesus como superior a tudo, a todo o Velho Testamento, a tudo, a todos os nomes que estavam lá, não coube a glória humana, nem para a gente saber quem foi que escreveu. Eu já queria te dar aqui, irmão, ensinar não, mas falar um pouco sobre algo muito sério com você. Quanto mais de Cristo houver na sua vida, menos o seu nome vai aparecer. A gente não tem nenhum interesse aqui de empolgar você. Porque se você sair daqui empolgado, isso não quer dizer nada, empolgação dura pouco. Você precisa sair daqui transformado, diferente. E para você sair daqui assim, você precisa entender. Quanto mais de Cristo houver em você, menos o seu nome vai aparecer. Menos o seu nome será celebrado. Menos o seu nome será engrandecido. Menos o seu nome será famoso. Sabe por quê? Porque eu e você não somos dignos. Eu já vi gente, irmão, chorando, porque pregadores colocaram a mão na cabeça e disseram assim: o teu nome será levantado, o teu nome será soprado nos quatro cantos da terra. Irmão, se um homem colocar a mão na tua cabeça e falar assim: o teu nome será soprado nos quatro cantos da terra, repreende, porque é demônio. Porque só tem um nome digno
de ser conhecido nos quatro cantos da terra. É o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O teu nome será soprado mesmo, está repreendido. O que pode acontecer com um canto da terra se teu nome ser soprado? Nada. Agora, se o nome de Jesus chegar lá, pode acontecer tudo. Só tem um nome digno de ser engrandecido, irmão. Então vamos parar com isso. Quanto mais de Cristo crescer em você, menos o seu nome será percebido, menos o seu nome será visto. O apóstolo Paulo, irmão, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele que escreveu. O pastor Ribinha usa um termo que eu acho legal, já estou quase tomando dele. Ele fala assim, que o filho de Adão que mais chegou perto foi Paulo. O filho de Adão que mais conheceu foi Paulo. Paulo era top. É uma referência para a gente, sim ou não? Mas aí você vai olhar para a Bíblia e ver como é que ele se define. De um lado você vê um homem com um currículo lá em cima, assim, caramba, olha. Gente, tem pessoas que por muito menos faz canal, Instagram, sabe? Por muito menos, porque é pouca coisa. Paulo, meu Deus, uma referência pra gente. A história diz que Paulo sozinho evangelizou 70% do mundo da época. Assim, uma loucura minha. Se Jesus desse mais 30 anos para Paulo, ele poderia trazer Jesus de volta. É o meu 5 minutos, pastor, de loucura. Aí Paulo vai escrever sobre ele vai se definir. 1 Coríntios 15, 9, ele fala assim: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo 1,15, ele fala assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo estava dizendo que ele era pior do que você e do que eu. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Jesus você chega, não é incrível que você se sente, é pecador. Porque a luz de Jesus revela o quanto você é pecador. Quanto mais perto de Jesus e quanto mais cheio do Espírito você se torna, não é famoso que você fica. Porque só tem uma pessoa digna de ser famosa e conhecida, e o nome dela não é Carlinhos, é Jesus. Aleluia. O Alessandro Vilas Boas, ele conta um testemunho da esposa dele, Bruna é o nome dela. Ele conta que um dia, na verdade, ele fala nas pregações, que as coisas que ele prega e que ele canta, ele aprende com ela. Às vezes estão lavando louça, conversando, e ele começa a ouvir a esposa dele, e ele é muito ministrado, e ele escreve, ele prega, muita coisa que ele aprende com ela. Um dia ele chamou ela e falou assim: Bruna, deixa eu te falar uma coisa, por que você não cria um canal no YouTube? Você vai começar a falar, que eu tenho certeza que você vai ganhar muitos seguidores. Você vai abençoar o Brasil. Porque muita coisa que eu estou fazendo, e pregando e cantando por aí, eu aprendo contigo aqui. A Bruna falou uma coisa interessante, ela disse assim: eu não vou fazer isso agora. Ele: por quê? Ele disse: porque eu não quero que a internet me jogue onde Jesus ainda não me jogou. Você sabia que tem muitos homens e mulheres que a gente admira e que não foi Jesus que colocou eles lá? A internet está dando voz para muita gente que não foi Jesus que deu. Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com essas coisas.
Os verdadeiros homens de Deus, eles não gostam de fama. Eles não gostam de elogios. Irmão, hoje em dia, quando alguém chega para mim e fala, Carlinhos, tu é um homem de Deus, eu falo, irmão, quando é alguém que eu conheço, assim, o cara que eu não conheço, agora você vai saber, né? Mas se for alguém que eu não tenho intimidade, eu falo assim, glória a Deus, tal, amém. Se for alguém que eu tenho intimidade, eu falo assim, irmão, tu não sabe quem eu sou. Você não sabe o quanto de pecado eu cometi só do hotel para cá. Eu não sou digno do seu elogio, irmão. Agora, uma coisa que você pode fazer por mim, que eu vou ficar feliz, é orar pela minha vida. Ore pela minha vida. Quando você for orar assim, fala, Deus, cuida daquele rapaz. Te revela um pouco mais para ele. Que ele te conheça. Que ele se torne mais humilde cada dia. Que ele se torne mais apaixonado por Jesus. Mais manso, mais, sabe? Mas eu não sou digno do seu elogio, estou sendo sincero com você. Tem não sei se é o Spurgeon que fala isso, ele diz assim, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Aleluia. N.T. White, ele fala assim, Hebreus faz uma leitura profunda e cristocêntrica do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas e profecias contidas na lei, nos profetas e nos salmos. O livro de Hebreus reinterpreta todo o sistema levítico e rituais do templo com uma antecipação que Cristo iria realizar. Nessa perspectiva, os personagens e as instituições do Antigo Testamento, como Moisés, Arão e o templo, são sombras que apontam para Cristo. E aí o White continua. Hebreus ajuda os cristãos a entender que o Antigo Testamento não é algo separado, mas uma preparação e antecipação que Cristo traria na nova aliança. Cristo, irmão, ele é o centro de todo o Velho Testamento. A semente da mulher, lá em Gênesis, é Cristo. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o profeta segundo Moisés. Ele é a coluna de fumaça que guiava o povo durante o dia. E ele é a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Ele é o maná que caia do céu. Ele é a água que brotava da rocha. Ele era o tabernáculo, a arca da aliança, o templo e os sacrifícios. Tudo isso era uma sombra. Ele é a realidade. Tudo isso, irmão, era uma sombra que apontava para ele. Aleluia. Então o escritor de Hebreus, ele quer nos mostrar que toda a escritura, os 66 livros contidos aqui, apontam para uma única história, a história de Cristo. Aleluia. Aleluia, gente. Olha só. O escritor de Hebreus, ele vai mostrar que Cristo, ele é superior a Moisés. Superior aos profetas, né? E ele cita Moisés lá. Ele é superior aos profetas. O escritor de Hebreus mostra que Cristo era superior aos profetas. Ele também mostra, irmão, aqui que Cristo, ele é a revelação final de Deus. A revelação de Deus, ela é progressiva, mas ela é progressiva até Jesus. Jesus, ele é a revelação final de Deus. Se você quer conhecer a Deus fora de Cristo, eu quero te dizer, é impossível. Eu tenho um amigo que um dia a gente viajou de Pinheiro para Imperatriz, num carro. E sabe o que ele disse? Ele disse, Carlinhos, eu vou para Imperatriz porque eu sei que lá tem uma mulher de Deus, profeta, profetiza. E se ela colocar a mão na minha cabeça e disser assim, rapaz, esse que eu te digo, isso, aí sim eu vou conhecer a Deus de verdade. Irmão, olhem para cá. Tem muita gente querendo conhecer a Deus através das profecias. A gente crê nas profecias, as profecias bíblicas, responsáveis,
A gente crê. Agora eu quero te dizer uma coisa: Cristo é superior a qualquer profecia. Eu conheço gente que gasta dinheiro, irmão, indo de um lado para outro atrás de profeta. Se fosse lá na IBP eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Não vou falar não. A IBP também, né? Não, eu não vou falar. Mas, gente, é preocupante demais, meu Deus. Tem pessoas, irmão, que querem conhecer a Deus através das curas. Tem gente que até cria um Deus para elas, um Deus que só cura. Ah, tem um problema, enfermidade? O meu Deus pode te curar. Tem pessoas que, se Deus não curar, elas deixam de crer. Porque na cabeça delas, o que define Deus como Deus é porque Ele tem poder para curar. E se Ele não curar, Ele não é Deus. Nós temos em nossa igreja uma pastora, a pastora Thalita. Irmão, ela já fez mais de 40 cirurgias contra o câncer. Hoje o rosto dela é deformado. E aí tem um episódio dela que eu sempre conto, eu vou contar para você. Ela é líder da juventude da nossa igreja. Líder do Ajos. E aí eu lembro que eu estava no grupo do Ajos e ela fez uma cirurgia, irmão, uma das mais complicadas que ela já fez até hoje. Eu não sei se era 9 horas de cirurgia, se era 6, eu não estou lembrando, mas era muitas horas. E aí um dia antes da cirurgia, eu estou no grupo, e ela era colocando mensagem assim: olha gente, amanhã não falte no culto, o culto vai ser poderoso. Eu disse: meu Deus, eu não sou crente. E aí recentemente o pastor chegou para ela, como todo pastor faria: pastor, é o seguinte, entregue o ministério para você cuidar da sua saúde. Você precisa. Sabe o que ela disse? Pastor, beleza. Se foi o Senhor que me deu esse ministério, pode pegar. Mas se foi Deus que me deu, deixa que Ele tira. Olhe para cá. O nosso Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Ele é superior a qualquer cura. Ele é a cura. É isso aí. Esse livro não diz que Deus vai curar sempre. O que esse livro diz é que se você for curado ou não, Deus sempre estará com você. Aleluia! Vai ter momentos, irmão, que a gente vai glorificar Deus com nossas curas, com nossos milagres, com nosso triunfo. Mas vai ter dias que a gente vai glorificar Deus no nosso sofrimento. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. A gente estava recentemente com um amigo nosso, um líder da igreja, o líder do louvor da nossa igreja. O filho dele passou por um problema e ele já teve um episódio difícil. Ele perdeu um filho quase pelo mesmo problema, recém-nascido. E agora o filhinho dele também está doente. A gente foi fazer uma oração pelo filho dele. Imagina, gente, a gente chegando lá e ele lá chorando, a gente orando. Em nenhum momento ninguém chegou e falou: olha, eu estou tendo uma visão que Deus está me dizendo que teu filho será curado. Não, porque isso é irresponsabilidade. Nós temos que crer na cura e orar pela cura. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai. E Ele vai continuar sendo Deus. Porque Deus não se resume a manifestações de poder. Deus é Deus, porque Ele é Deus. Tem pessoas que querem conhecer a Deus através da prosperidade financeira. Tenho muito? Amém, glória a Deus. Joel contou uma história para a gente, de um amigo dele.
Ele perguntou assim: por que você voltou para Jesus naquela época? O amigo dele se reconciliou. O amigo dele falou assim: sabe por que eu voltei? Porque no período que eu estava afastado, foi o pior momento financeiro que eu vivi. Ou seja, ele não voltou para Deus, ele voltou para o Deus dele. Tem gente que quer conhecer a Deus através da prosperidade financeira. Eu quero te dizer uma coisa: Cristo é a verdadeira prosperidade. O que define se alguém é próspero ou não é o quanto você tem de dinheiro. Não. O que determina se você é próspero não é o quanto você tem de saúde, é o quanto você tem de Cristo. E eu encerro aqui. A superioridade de Cristo precisa ser fundamental em nossas igrejas. Cristo deve ser o apelo principal. Escute isso aqui. Estamos dispostos a correr o risco de fazer de Cristo a principal atração em nossas igrejas? O que você tem aqui de incrível? Cristo. Cristo é superior em lugares que a sua presença é mais desejada que seus presentes. Cristo é superior em lugares que a sua presença é mais encantadora do que seus presentes. Não crie projetos, atividades ou ministérios para manter na igreja as pessoas que estão entediadas com Cristo. Irmão, o pastor falou que eu cuido de uma escola para novos convertidos. E eu estou, assim, quase todos os meses, eu estou em contato com novos convertidos. Ou falsos convertidos. Tem gente que chega para conversar comigo, que não converteu. A nossa primeira aula é sobre novo nascimento. Eu vou dizer como é que eu chego lá. Eu chego assim, pessoal, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Estou muito feliz que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É bem provável que alguns de vocês que estão aqui não nasceram de novo. Alguns de vocês levantaram a mão, foram lá na frente, choraram, se emocionaram com a palavra, mas não nasceram de novo. E hoje a nossa aula será sobre isso. E ao término da aula você vai saber se você nasceu de novo ou não. Teve uma moça que chegou para a gente e falou assim: pergunta para Carlinhos se eu posso ir para o Bumba Boi. É assim. A minha resposta, qual foi? Sabe qual foi a resposta? Pode. Pode. E aí o rapaz que trouxe o recado levou a minha resposta. Falou, ele disse que tu pode. Aí ela disse, ele disse que eu posso. Aí ele mandou, Carlinhos, eu acho que tu não entendeu a pergunta. Ela perguntou se ela pode dançar no Bumba Boi no mês de julho, né? Festa junina. Eu falei, eu entendi, disse que pode. Eu disse, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se a natureza dessa moça ainda consegue ir para dentro de um Bumba Boi dançar, é porque ela não nasceu de novo. A gente não vai criar nenhum projeto para manter ela aqui. Sabe qual foi a resposta da garota? Não, Carlinhos. Eu só queria saber se eu posso, mas na verdade eu não nasci para isso. Jesus não me criou para isso. O que eu quero é viver para Deus. Eu só estou sendo tentada, mas eu não vou. Eu disse, então não pode. Porque a tua natureza está dizendo que você não pode. Aleluia! Eu quero encerrar bem aqui. Eu vou ler aqui uma lista para você sobre a supremacia de Cristo.
A minha oração é que você conheça a supremacia de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Escute. A supremacia da sua divindade, igual a Deus Pai em tudo, o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser. A supremacia da sua eternidade, que faz a mente humana querer explodir com o pensamento de que Jesus Cristo nunca teve início. A supremacia da sua sabedoria, que nunca esteve perplexa por qualquer problema que seja. A supremacia da sua autoridade. Minha é toda autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. A supremacia de sua palavra, que sustenta o cosmos. Pelo poder da sua palavra mantém as galáxias. A supremacia do seu poder para andar sobre as águas, para limpar leprosos, curar o coxo, abrir os olhos do cego, fazer com que o surdo ouça e tempestades cessem, e com apenas uma palavra ressuscita os mortos. A supremacia da sua pureza. Ele nunca pecou ou teve um milésimo sequer de mau comportamento ou cobiça pecaminosa. A supremacia da sua paciência. Ele tem suportado eu e você por décadas. Ele tem mantido esta cidade e traz o sol para esse mundo tão cheio de pecadores. A supremacia da sua mansidão, humildade e ternura. Ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. A supremacia da sua ira. Um dia ela explodirá contra esse mundo com tamanha velocidade que as pessoas clamarão as rochas e as montanhas para esmagá-las, para que não tenham de encarar a ira do Cordeiro. A supremacia de sua graça, a qual dá vida a rebeldes mortos espiritualmente, e desperta a fé daqueles que odeiam a Deus, e justifica ímpios com a sua própria justiça. A supremacia do seu amor, que morreu voluntariamente por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, e nos liberta para nos regozijarmos ainda mais nele. Fique de pé nessa noite. Escute isso. Não há, irmão, nenhum centímetro sequer. Não há nenhum centímetro quadrado sequer sobre todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas. O Cristo do Evangelho não pode perder para nada, muito menos para um forró. Ah, eu não me converto por causa do carnaval. Irmão, ele não converte é porque ele não conhece Jesus. Porque se você conhecer um vislumbre de quem Cristo é, você perde a sua cabeça por ele. Você não perde só o carnaval, você perde a vida, se possível. A sua entrega, a sua dedicação a Cristo tem muito a ver com o seu conhecimento sobre Ele. Se você não o conhece, nós não esperamos nada de você. Agora, se você conhecer quem é Cristo, nós esperamos tudo de você. Os cristãos mais, envolvidos, comprometidos com o Evangelho, são cristãos que viram um pouquinho de quem é Cristo. A nossa oração é que você saia daqui fascinado por Ele. Feche seus olhos. Se você puder pedir uma coisa para Deus agora, peça que você quer conhecê-lo. Peça para Ele abrir seus olhos, para Ele descortinar Cristo diante de você.
e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu lembro o dia que Jesus entrou dentro do meu quarto. A minha vida de lá para cá nunca mais foi a mesma. Comece a orar. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te conhecer nessa noite. Pai, não importa se nós já te conhecemos um pouco, mas nós queremos conhecer um pouco mais. Como eu falei, Deus, te conhecer como pular em um abismo e nunca mais chegar no final. E talvez nós estamos presos no pecado, no comodismo, porque nós não te conhecemos. Abra os nossos olhos agora. Revela Cristo para nós agora. Ei, Jesus. Senhor Jesus, invade esse lugar com a tua graça. Com a tua graça. Te revela a nós. Te revela para nós essa noite, Senhor. Eita, Jesus. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Isso só é possível diante de Ti, Senhor. Os maiores evangelistas dessa igreja serão aqueles que vão ver a face de Deus. Os líderes mais envolvidos serão aqueles que verão quem é Cristo de verdade. Pai, te revela para essa igreja de uma tal maneira, Senhor, que seja impossível retroceder para a nossa antiga vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração. Passam os anos, Aleluia. eu não posso deixar de amá-lo. Se você souber cantar essa música, faça dela a sua oração. Ainda é doce em meus lábios. Deixa Deus tocar você de uma maneira que Ele nunca tocou antes. Nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho, sua eterna beleza, sua eterna beleza. Fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome, os segredos de Deus. Os segredos de Deus e o seu saber. Procurei encontrar, persegui
sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Obrigado, Senhor. Cristo, Obrigado, Jesus. beleza de Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, qual a beleza, qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti e que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode. Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo. E a beleza revelada do Pai. Cristo, ei, Cristo. Qual a beleza que existe. Obrigado, Senhor. Ainda não. Glória a Meu Deus. Meus irmãos, nós daremos um pequeno intervalo para vocês. 8h15 em ponto. Estaremos retornando para a última sessão do seminário. Joel cantará uma canção, pastor Eliatan estará ministrando a palavra, tá bom?
O pastor Claudio Van vai fazer essa abertura também. 8h15, em ponto, nos encontramos aqui novamente. Vocês podem dar uma olhada no material que está lá, tomar uma água, lanchar, fique livre agora, ou ficar aqui, se vocês quiserem, fique à vontade.